Olá, alunos de Silva Jardim, aqui é o professor Igor e nós vamos dar início à nossa aula de História. A aula de hoje é sobre Grécia. Eu sei que na aula passada falamos sobre a civilização romana, sobre o Império Romano, mas nós vamos voltar um pouco o tempo, a matéria, porque antes de entrarmos na Idade Média é importante novamente aqui falarmos da Grécia Antiga. O que vamos falar é sobre economia na Grécia, a política e a sociedade. O litoral grego é bastante entrecortado, o que facilitou o surgimento de muitos portos naturais. O relevo é marcado por montanhas. A imagem que temos aqui, nós estamos observando o topo da montanha mais alta da Grécia, o Monte Olimpo. Na época, os gregos acreditavam ser o lugar onde os deuses moravam. Então os gregos se desenvolveram em um território montanhoso e para sobreviver, mesmo um território que não era tão fácil de plantar, de praticar a agricultura, eles desenvolveram o comércio, compravam e vendiam no mar Mediterrâneo de outros povos e por isso se desenvolveram bastante. Aqui eu coloquei uma cronologia da história dos gregos e agora vamos ler sobre economia. A economia grega era baseada no cultivo de oliveiras, trigo e vinhedos, conforme as possibilidades e condições geográficas, porque, como eu falei, era um território muito montanhoso. Não ele todo, mas com muita montanha. Vamos continuar a leitura aqui. A metrópole exportava azeite, vinho, perfumes em ânforas, tipo de vaso, para toda a Península Balcânica, além dos artigos de cerâmica. As colônias forneciam madeiras, peles, metais, lãs e cereais. Professor, explique então o que é metrópole e colônia. Sim, os gregos tinham a sua metrópole e também colonizavam vários territórios ao redor do mar Mediterrâneo, em outras regiões da Europa e até da Ásia, ok? Aqui nas imagens podemos observar uma ânfora, que eu falei que é tipo um vaso. Está aqui, ó. Vamos continuar. Vamos falar sobre política. Ao contrário do que temos hoje, a Grécia Antiga não chegou a formar um Estado unificado, ou seja, a Grécia não era um país. Eram várias cidades chamadas de polis que tinham em comum a mesma língua e cultura, mas cada cidade era como se fosse um pequeno país, com a sua própria, olha a leitura aqui, acompanha a setinha, sua própria organização social, religiosa, política e econômica. E as principais cidades gregas foram as de Esparta, Atenas, Tebas e Corinto. A polis, ou as polis, eram formadas por vilas, áreas agrícolas e pelo seu núcleo principal. Era no núcleo principal que ficava a Acrópole, a Ágora e o Haste, que era uma espécie de mercado. A Acrópole era o centro religioso da polis, abrigando o templo principal. Também poderiam servir de fortaleza militar. Aqui na foto nós temos a Acrópole ateniense. Nos dias de hoje, viu? No período pré-homérico, aqueus, jônios, eólios e dórios chegaram a se fixarem na região onde temos a Grécia hoje, em ondas sucessivas de dominação, o que ajudou a formar o que é a cultura grega. Vamos pular aqui porque o nosso tempo é curto. Atenas e Esparta, cada uma em seu momento, conquistaram a hegemonia, ou seja, dominaram o cenário da Grécia Antiga, do mundo grego. Mas a rivalidade entre elas levou ao enfraquecimento das duas cidades, diante das investidas expansionistas de outros povos, como persas e macedônios, durante o período clássico. O que é isso, professor? Bem, Atenas era muito poderosa, Esparta também, mas devido à rivalidade, elas entraram numa guerra que nós vamos ver, a Guerra do Peloponeso. Elas se enfraqueceram, vieram outros povos
e dominaram aquela região. Vamos agora falar de Atenas e depois de Esparta. Como é que era Atenas? Tinha monarquia, tinha oligarquia e tinha timocracia. Professor, o que é isso? Monarquia é um governo de um rei, a oligarquia é o governo de poucos que mandam em muitos, e essa timocracia são os ricos que exercem o poder na sociedade. E temos também um tipo de governo aqui, que é a tirania, o chefe governava com poder ilimitado, e a democracia, enfim, no tipo de governo que nós mais conhecemos, proveniente de Atenas, onde todos os cidadãos participam das escolhas políticas. Tá? Aqui temos um aviso, não se engane, a democracia ateniense é bem diferente da democracia que temos hoje. Por quê? Porque lá em Atenas, como vamos ver, nem todos eram considerados cidadãos. E é importante frisar, que o professor vai destacar. Antes de Atenas ter democracia, ela teve monarquia, oligarquia, teve também o governo dos ricos, teve tirania e, enfim, chegaram à democracia, que é um grande exemplo de modelo político seguido até os dias de hoje. Tá? Não eram todos os habitantes da polis que eram cidadãos. Devemos ter em mente que, para os gregos, o cidadão era quem estava envolvido com a defesa militar da cidade, ou seja, os guerreiros, que possuíssem terra e, consequentemente, pudessem arcar com os seus equipamentos. Ó a estrelinha aqui, para você prestar atenção. Mulheres, crianças, escravos e estrangeiros estavam excluídos das decisões políticas da democracia por diferentes razões, mas eles não eram considerados cidadãos. Sociedade de Atenas. A população estava dividida em 5 classes. Está aqui: eupátridas, geômores, demiurgos, metecos e escravos. A educação da mulher na sociedade ateniense. Veja, a mulher não era considerada cidadã, como já dissemos, né? Bem diferente dos dias de hoje, que a mulher tem todos os direitos que um homem tem também, inclusive podendo votar, hoje em dia. Vamos ler aqui. Para os atenienses, o que dizia respeito à polis afetava toda a sociedade e seus membros. Por isso mesmo, a educação priorizava a formação integral do indivíduo, com um bom preparo físico, psicológico e intelectual. Inicialmente, apresentava 2 finalidades: o desenvolvimento do cidadão leal, a sua polis e a formação do homem com pleno domínio de si e equilibrado. Com tudo isso, percebemos que a educação para o homem, para o cidadão, era completamente diferente daquilo que era para a mulher. A mulher era educada para cuidar da casa, a mulher não tinha direitos, a mulher era educada para criar filhos, somente isso. A condição da mulher em Atenas, assim como em toda a Grécia Antiga, era de completa submissão ao homem, com exceção de Esparta, que é uma outra polis. As mulheres eram dominadas pelos homens, chegando mesmo a serem comparadas com a situação dos escravos. Ou seja, assim como o escravo é a propriedade, é um ser humano que é a propriedade de outro, a mulher também era considerada como uma coisa, um bicho, propriedade de outro ser humano, no caso do seu marido. Olha o que um grande filósofo grego chamado Aristóteles, renomado filósofo que é exemplo até os dias de hoje em seus escritos, olha o que ele disse, olha que absurdo ele disse. A mulher é um ser imperfeito e por isso ela é inferior. Um absurdo. Vamos continuar. Esparta. Essa era diferente de Atenas. Atenas é conhecida pela democracia e Esparta é conhecida pela sua militarização, pelos seus soldados, pela sua disciplina militar. A sociedade espartana era dividida em 3 camadas. Vamos ver: os espartanos, os periecos e os ilotas. Esses aqui, os primeiros, eram a classe dominante, os soldados profissionais, os cidadãos, né? Vamos continuar. Agora vamos ver a diferença, né, da mulher
em Esparta para a mulher em Atenas. Olha, em Esparta, a educação das crianças era tarefa do governo, do Estado. Tinha que preparar todo mundo para a guerra. Aos 7 anos, os meninos espartanos iniciavam sua educação. A educação feminina não, era limitada a fazer as mulheres serem mães de crianças saudáveis. Mas não somente isso, tá? As mulheres em Esparta praticavam ginástica e eram acostumadas a se mostrar nuas nas festas. Por quê? Porque os espartanos valorizavam é, a, a, o corpo humano, um corpo de um atleta, a pessoa que tinha uma boa saúde, uma boa compleição. Isso era uma coisa que os espartanos buscavam. Bem, aqui eu coloquei um pequeno resumo sobre o que acontecia com uma criança em Esparta. Eles cultuavam tanto a perfeição do físico humano do atleta, que se uma criança nascesse com algum defeito, má formação, os anciãos de Esparta rejeitavam aquela criança e ela era morta. Uma coisa muito triste, mas era a realidade daquele tempo, porque eles pensavam somente ou predominantemente na guerra. Temos que formar bons soldados, temos que formar pessoas que lutem pela cidade. E por isso buscavam um corpo perfeito em cada cidadão, em cada espaço espartano ali, ok? Eu vou terminar essa aula aqui, nós vamos continuar na próxima aula. Então, eu agradeço pela atenção e tenham todos bons estudos e até a próxima.